Em homenagem a Martin Scorsese, camisa da Marvel, bora falar sobre Assassinos da Lua das Flores. Pela primeira vez na minha vida, eu tive a oportunidade de assistir a um filme de Martin Scorsese no cinema. Assassinos da Lua das Flores é um filme que reconta a história do massacre que ocorreu com o povo originário Osage, uma tribo indígena que se estabeleceu em Oklahoma, nos Estados Unidos, após ter sido expulso de outras terras. E lá eles acabaram encontrando muito petróleo e isso fez com que eles se tornassem o povo mais rico dos Estados Unidos. Isso atraiu a atenção do homem branco, que foi atrás para tentar tomar toda a riqueza deles. E o filme conta isso de forma muito bem descritiva. Eles mostram todos os detalhes do plano, de como o homem branco vai arquitetando, se fingindo de amigo, vai buscando, e extorquindo aos poucos o dinheiro dos Osage até praticamente tomar o controle do local. Eu tinha uma expectativa um pouco diferente sobre o filme, eu não conhecia o material base, o livro ao qual o filme foi baseado, eu também não conhecia a história dos Osage, algo que não é nos ensinado aqui no Brasil. E nesse sentido eu esperava uma história em que a investigação fosse o ponto principal da trama, e não é. A investigação é apenas uma parte mais lá para o final do filme. O filme se preocupa muito mais em nos mostrar como foi horrível o que foi feito com os Osage. Até porque não foi um extermínio em guerra, não foi um extermínio declarado. Foi algo feito às escondidas. Mas essa questão das escondidas fica para os personagens do filme. A gente, como público, desde o princípio, desde as primeiras cenas, a gente já entende o que é que está acontecendo. A gente vê na figura do personagem do Robert De Niro toda a maldade e aquele estilo passivo-agressivo de ser ele na sua frente ao dar uma tapinha nas costas, de esquecer o amigo, de estar ajudando você, e por trás ele tá, querendo o seu pior. E esse personagem do De Niro é realmente um grande vilão, um dos grandes vilões do ano de 2023. E eu acho que vem uma indicação aí de ator coadjuvante no Oscar pra ele. Mas o filme acompanha principalmente o ponto de vista do personagem do Leonardo DiCaprio e da personagem da Lily Gladstone. O DiCaprio, ele é um ex-soldado que trabalhava na cozinha, na parte da cozinha, na guerra, e ele é chamado pelo tio, que é o personagem do De Niro, para ir justamente para esse território Osage, para trabalhar lá, porque, claro, o homem branco quer levar a civilização, e aí eles constroem ruas, constroem estabelecimentos, querem mostrar que é eles que levam essa parte mais civilizada para os Osage. E os Osage são muito, muito ricos, porque tem muito petróleo na região e eles acabam sendo muito ricos. E, claro, a partir disso também, acabam sendo muito explorados e chamando muita atenção do homem branco. Já Lily Gladstone é a principal Osage que a gente acompanha nesse filme. Ela se chama Molly e ela tem uma família com várias irmãs, em que cada uma delas, tem os direitos que são chamados aqui de concessão sobre as terras do território deles. E aí o personagem do De Niro faz a cabeça do personagem do DiCaprio para que ele vá aos poucos se apaixonando pela Molly, pela personagem da Lily Gladstone, e aí eles acabam desenvolvendo um relacionamento e o DiCaprio, o personagem dele, entra nessa família. E a partir disso, a gente já vai vendo os planos que são feitos para ir matando cada um dos integrantes dessa família. Além de, claro, o filme desde o princípio já mostrar algumas outras mortes desse povo acontecendo neste local. Assassinos da Lua das Flores é um filme muito bonito. É um filme tecnicamente impecável. Ele tem planos abertos e fechados muito bonitos. Ele é um filme também muito cru no que ele quer mostrar. Em nenhum momento ele espetaculariza a violência. Aqui o foco não é mostrar as mortes sendo algo com o ponto principal do filme. As mortes são retratadas de forma bem crua. Então quando vem um tiro, o tiro vem e a cena passa. Não tem aquilo, não tem câmera lenta, não tem o personagem lá sofrendo, não tem foco na bala, não tem nada disso. Não tem o sangue espiando para tudo quanto é lado. As cenas de violência são construídas da forma mais crua e realista possível, que pode causar um incômodo talvez até maior do que se fosse de outra forma. A Lily Gladstone está espetacular no papel. Eu particularmente não conhecia essa atriz, e aqui ela domina o filme. Ela lida com atores de renome gigantesco como o DiCaprio e o De Niro,
E ela, pra mim, é a principal atriz do filme, é a principal personagem do filme, porque a Molly, ela é uma personagem muito inteligente, mas ingênua ao mesmo tempo, porém ela tá ligada em tudo que tá acontecendo. Ela quer desde o princípio investigar, e quando ela percebe que ela tá sendo enganada, você vê que ela tá tentando buscar uma forma de resolver aquilo, e é a partir dela que a investigação que chega mais pra reta final do filme passa a acontecer. Ao mesmo tempo, o filme, escrito pelo Scorsese e dirigido por ele também, não quer criar heróis. Então a gente acompanha o filme do ponto de vista dos assassinos, como o título do filme já nos revela. Então, por mais que a gente tenha os Osage, a gente não tem uma história de vingança deles ou das investigações dando certo e prendendo os responsáveis pelos assassinatos. Não, aqui é uma história muito mais focada mesmo na maldade e na crueldade, como foi cruel o que fizeram com os Osage. E o filme não se furta em nenhum momento de assumir um lado. A gente vê que o filme realmente não é um filme chapa branca, ele é um filme que mostra, olha só, isso aqui foi feito dessa forma, foi errado o que fizeram, e mais errado ainda foram as repercussões. Porque, para quem não sabe, né, essa história dos Osage foi que acabou dando origem ao que a gente conhece hoje como FBI, e toda a história foi utilizada como instrumento de propaganda justamente para conseguir os financiamentos e para que o FBI se tornasse o que ele é hoje, mas em nenhum momento foi focado em dar uma solução definitiva às histórias dos assassinatos. Então, praticamente nenhum deles foi esclarecido e ficou por isso mesmo. A história do povo Osage foi praticamente apagada, tanto é que não é algo que a gente vê sendo falado comumente, como outros locais a gente vê a história dos povos desses locais. O roteiro do filme também é muito bem feito e ele precisava ser. Esse filme precisava de duas coisas. Ele tem um ritmo agradável e um roteiro bem escrito. Ele tem isso. O filme tem 3 horas e 30 minutos de duração. E ele é um filme longo. Não dá pra dizer que não é um filme com 3 horas e 30, não tem como ele não ser longo. Mas, pelo menos pra mim, a minha experiência, não foi um filme cansativo. Eu já assisti a filmes menores que me cansaram muito mais. O que talvez leve a um desgaste em quem tá assistindo ao filme é mais a história. Você vendo a crueldade acontecer sem poder fazer nada. Você vai se sensibilizando com as mortes, elas vão acontecendo a ponto de você querer que alguém da trama faça alguma coisa e ninguém faz nada. E quando começam a fazer, talvez já seja tarde demais. Então eu fui pro filme com a expectativa de que ele teria muito mais mistério, de que talvez tivesse esse heroísmo, quando a proposta dele não era em nenhum momento ter heróis. Mostrar que teve alguém que chegou lá e salvou os Osage. Não teve isso, até porque é um filme baseado em fatos e o Scorsese não quis criar um espetáculo em cima disso. Ele buscou ser o mais cru possível na forma de tratar essa história, e quando nas cenas finais ele coloca lá um momentinho para fechar o filme, dá a chave de ouro nesse quesito, mostrando que foi triste, foi dolorida a história dos Osage, que ainda que buscassem resolver, né, dar uma compensação de alguma forma pelo que aconteceu, jamais vai ser apagado o que foi feito com eles. E o filme busca dar visibilidade a isso para que não os assassinatos, mas a história dos Osage não fique apagada. Eu acho que o Scorsese fez aqui um excelente trabalho sobre o 27º filme, 81 anos. Ele usou o tempo que ele achou que deveria para contar essa história e ela foi muito bem contada. E eu gostei bastante de Assassino da Lua das Flores. Acho que vai ser, junto com Oppenheimer, os dois grandes filmes do Oscar 2024, eles vão brigar aí nas principais categorias, e eu acho aí que vai ter realmente uma divisão boa de prêmios entre esses dois filmes. E aí, qual a sua opinião sobre Assassinos da Lua das Flores? O que você acha de filmes de 3 horas e 30 de duração? Dá um like no vídeo, se inscreve aqui no canal do Entre Sinopses pra gente estar trazendo mais conteúdos sobre cinema, sobre séries de TV, curiosidades, enfim. E também acesse o nosso site entresinopses.com.br, que também tem crítica em texto lá falando alguns outros detalhes sobre esse filme. Segue a gente nas redes sociais, se inscreve aqui, like no vídeo, tamo junto, até a próxima. Muito obrigado pela sua audiência.